Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, vamos colocando o copo de água ou a jarrinha para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E nessa quinta-feira santa, a leitura que foi aberta para nosso aprendizado dessa tarde foi o capítulo 1, Não vim destruir a lei, no item 3, que fala justamente do Cristo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto as leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: essa é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser compreendidas. Aqui eu abro um pequeno parêntese. Por que Jesus não falou tudo naquela época? É muito simples. Vamos voltar num passado bem recente. Vamos voltar apenas a 50 anos atrás. Se nós falássemos sobre uma TV de plasma, um celular, as pessoas daquela época não saberiam dizer o que era isso, não iam compreender. Então, as verdades, elas precisam estar acompanhadas da ciência.
Então, naquela época, ele não podia falar tudo porque a humanidade daquela época não ia compreender, porque não tinha embasamento científico para entender as verdades de Jesus. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. E hoje nós estamos aqui reunidos, lembrando dele, do doce Rabi da Galileia. E quando a gente se sente sozinho, um bom exercício é fechar os olhos e imaginar os doces olhos azuis desse Rabi tão lindo olhando para nós. Porque nós sabemos que a aura expandida desse espírito superior envolve toda a Terra. E se nós pensarmos assim, não há por que nos sentirmos sozinhos em lugar algum, porque ele vai estar sempre conosco, sentindo a nossa presença. Obrigada a você que participou conosco e está convidado a participar amanhã também. E se souber de alguém que precise, que esteja triste, sozinho e que não sabe fazer o Evangelho no lar, você pode compartilhar o nosso canal. Até amanhã, se Deus quiser.